Olá, querido amigo concurseiro e querida amiga concurseira. Chegou a hora de resolvermos, então, as questões da aula anterior, que era sobre o ciclo trigonométrico, ok? Então, acompanha aí comigo, olha só. Vamos analisar essa questão passo a passo. Olha só, se um arco mede alfa graus, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é dada por alfa mais k vezes 360, onde k é um número inteiro. Por outro lado, se um arco mede alfa radianos, a expressão geral dos arcos côngruos a ele é dada por alfa mais 2kπ, onde k é um número inteiro. Um móvel A, partindo do ponto de origem dos arcos de uma circunferência trigonométrica, percorreu um arco de 1690 graus. O móvel B, partindo desse mesmo ponto de origem, percorreu um arco de 35π sobre 8 radianos. Deste modo, pode-se afirmar que o móvel... Bom, temos que analisar o que vai acontecer com eles, quantas voltas eles deram. Para isso, olha só, o primeiro aqui nós temos um arco de 1690 graus. Para descobrir quantas voltas ele deu, basta nós pegarmos o 1690 e dividir por 360. E aí vamos saber quantas voltas que isso daqui vai dar e onde que ele vai parar, tá certo? Isso daqui vai ter que ser pego com 4, porque 4 vezes 0, 0, 4 vezes 6, 24, sobe 2. 3 vezes 4, 12, mais 2, 14. 0, 5, 2, 0. Poxa, agora não dá mais uma volta completa. Então significa que ele deu 4 voltas completas e parou no ângulo de 250 no primeiro ciclo, ou seja, na primeira volta. Na primeira volta ele está no ângulo de 250 graus. Só que se a gente pensar no nosso ciclo trigonométrico, o 250 graus está onde? No terceiro quadrante. É exatamente aqui que está o 250 graus. Exatamente não, né? Mais ou menos aqui. Ele está aí no 250 graus. Então, vamos pensar em algumas alternativas aí, ó. Ele deu 4 voltas no sentido anti-horário e parou no primeiro quadrante. Gente, presta atenção, quando a gente fala em trigonometria, se for positivo, a gente tem que andar no sentido anti-horário, tá? Então ele deu 4 voltas no sentido anti-horário, ok. E parou no primeiro quadrante. Não, ele não parou no primeiro, parou no terceiro. No B, alternativa B. O A, ele deu 4 voltas no sentido horário e parou no terceiro quadrante. Cara, agora não. Ele não andou no sentido horário, ele andou no sentido anti-horário. Se fosse no sentido horário, seria daqui para cá. E aí seria ângulo negativo, porque quando dá menos 30 graus, não é 30 graus aqui, ó, e menos 30 graus, não é colocar só o menos na frente, não. Aqui em cima está o 30 graus, certo? Menos 30 graus está esse mesmo espacinho, só que aqui para baixo. Menos 30 graus, ele equivale ao ângulo de 330, usando no sentido anti-horário, que é o mais usual para nós. Tá, mas então a B está errada e a A está errada, que fala do móvel A. A e a E também fala dos dois. Independente do número de voltas dos móveis A e B, os móveis A e B pararam no primeiro quadrante. Cara, não. Já vimos que o móvel A, ele parou no terceiro quadrante. Então, temos que analisar o quê? A C e a D, que vai falar do arco de 35π sobre 8. Se você não conseguir, se você não conseguiu entender aquilo que eu expliquei para você trazer esse arco para o primeiro quadrante e saber quantas voltas você deu, faça a conversão aqui. Como? Faça 35 vezes 180 dividido por 8. E aí você vai achar um ângulo gigante, divide por 360, e aí veja quantas voltas ele deu e em qual quadrante que ele parou, tá? Mas eu vou trabalhar em radianos, ó. 35π sobre 8. Eu sei que, ó, vamos pegar até o anterior aqui, ó. O anterior que é múltiplo de 8. 32. Então ele é 32π mais 3π sobre 8. Você concorda comigo?
Porque 32 mais 3, 35, que dá os 35 que eu teria aqui. Só que o 32π sobre 8 eu posso simplificar. Isso dá 4π mais 3π, só que aqui continua sobre 8. Portanto, o que a gente pode imaginar aqui? Pô, 4π é o quê? 2π mais 2π. Então, ele dá quantas voltas? Ele dá 2 voltas completas mais 3π sobre 8. Então, olha só. Não adiantou muita coisa, né? 2 voltas completas no sentido anti-horário. Adiantou sim, ó. 2 voltas completas no sentido anti-horário e parou no primeiro quadrante. Eu não sei ainda se ele parou no primeiro quadrante. Mas eu sei que ele deu 2 voltas completas e sempre no sentido anti-horário, porque ele é positivo. Se fosse negativo, seria no sentido horário. E no D, ele já fala que foi 2 voltas completas no sentido horário. Então, a D já estaria errada. E só sobraria, então, a alternativa C. Mas vamos ver por que ele para no primeiro quadrante. Não temos aí agora 3π sobre 8? Primeiro quadrante vai até π sobre 2. Π sobre 2 é metade, certo? 3π sobre 8, 3π sobre 8, é menor que 4π sobre 8. Todo mundo concorda comigo nisso, não é? Por que eu estou pensando nisso? Porque 4π sobre 8 é metade, é π sobre 2. 4π sobre 8, porque eu posso simplificar aqui por 4. Então dá 3π sobre 8, ele é menor que π sobre 2. Então ele está no primeiro quadrante. Professor, não entendi isso. Tá, você não entendeu? Agora você vai fazer a conversão, então depois você conseguiu fazer isso aqui, Você não encontrou 3π sobre 8? Então você faz 3 vezes π sobre 8. No lugar do π, você vai apagar e vai escrever o quê? 180 graus. E aí, calcula quantos graus você vai ter. Você vai chegar num valor que é menor do que 90 graus. Então, por isso que a alternativa C, ela está correta, tá bom? Bom, questão número 2. No ciclo trigonométrico de centro O, representado na figura, os ângulos POB, localizaram POB? POB é esse aqui, E QOS, localizaram? Esse daqui, São congruentes. Pô, se eles são congruentes, significa que eles são de mesma medida, são iguais. E o arco AP, tomado no sentido anti-horário, mede 164 graus. Então aqui eu tenho 164 graus, tá bom? Muito bem. Reduzindo-se o arco AQ ao primeiro quadrante, quem que é o AQ? É esse daqui. Mas eu preciso saber quem que é esse AQ primeiro, para saber que ângulo que ele representa aqui, que ângulo que eu tenho aqui, para depois tentar reduzir ele para onde? Para o primeiro quadrante, porque ele quer saber quanto que é o correspondente, ou seja, reduzir ele para o primeiro quadrante. Bom, se até aqui, daqui até aqui é 164, quanto que resta para esse? Tudo não é 180? Sim, é 180. Então, 180 menos 164 dá 10, empresta. 10 menos 4, 6. 7 menos 6, 1. Dá 16. Com isso, o que a gente conclui? Que esse arco aqui, esse ângulo, ele tem 16 graus, correto? E esse aqui também tem 16, então. Então, esse ângulo que está aqui, esse arco que está aí, quantos graus que ele tem? Pô, vamos pensar, daqui até aqui, Daqui até aqui não era 200, aqui não é 270? Sim. Então, esse daqui vai ser 270 menos esse pedacinho aqui, que é 16. Então, dá 254 graus. Logo, aqui eu tenho 254 graus. Só que ele não quer saber ele no terceiro quadrante. Ele quer saber ele onde? No primeiro quadrante. Como que eu faço a redução do terceiro quadrante para jogar no primeiro quadrante? Eu faço o ângulo menos 180. Então, 254 menos 180 vai dar 4, empresta, 15 menos 8, 7, 1 menos 1, 0. Então, dá 74
graus. Sendo assim, 74 graus é o que nós temos aí na alternativa D. Então, olha só, pessoal, reparem no seguinte, a primeira questão, tivemos que encontrar lá do número de voltas. Essa segunda questão aqui, ela ainda estava na primeira volta, porém, eu tive que encontrar quem que era o arco aqui do terceiro quadrante, que era o 254, e aí fazer o quê? Reduzir ele até o primeiro quadrante. Então, se eu estou no terceiro quadrante, como que eu faço para reduzir para o primeiro? Eu pego o ângulo do terceiro menos 180. Se eu estou aqui no segundo quadrante e quero reduzir para o primeiro, o que que eu faço? Eu faço 180 menos o ângulo aqui do segundo quadrante. E se eu estiver no quarto quadrante e quiser reduzir para o primeiro, o que que eu faço? Eu faço 360 menos o ângulo aqui do quarto quadrante, tá bom? Vamos continuar nossas questões agora? Acompanhe comigo, então. Qual é o menor ângulo formado entre os ponteiros de um relógio quando são exatamente 7 horas? Pensa no relógio comum aí, ó. Então tem aí, ó, 12, 3, 6, 9. E aí tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ele está falando que são exatamente 7 horas. Então, é isso daqui. Só que ele quer o quê? O ângulo formado entre os ponteiros desse relógio. Mas o ângulo menor. O ângulo menor não é esse daqui? Então, ele quer saber quanto que eu tenho em graus aí, quantos ângulos eu tenho aí. Eu nem vou usar aí, ó, seno, cosseno, tangente, nada. Você quer saber quantos ângulos. Quantos ângulos tem aí. E para isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pensar, pô, um relógio, ele tem quantos espacinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu vou dividir uma volta completa por 12 partes. E aí, ó, vai ser 3, 0, desce 0, 0. Então, cada hora dessa representa 30 graus. Então, eu vou ter aqui, ó, 30... mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120, mais 30, 150 graus. Ou, em vez de ficar contando uma por uma, eu sei que vai ser 30 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 30 vezes 5. Só que 30 vezes 5 dá 150, ó, que dá o mesmo valor, obviamente, né? Senão estaria feita uma continha aí errado. Logo, a nossa resposta correta é a alternativa D, ok? Questão de número 4. No ciclo trigonométrico, em qual quadrante está localizado o arco D? Ó, menos 25π sobre 4 radianos. Reparem que agora ele está o quê? Negativo. Cara, se ele está negativo, vem comigo aqui. Se ele está negativo, você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Se o arco está negativo, você não vai mais andar no sentido anti-horário. Você vai ter que deslocar no sentido horário, tá? Então é isso que se altera quando eu falo em negativo e em positivo. Do restante, é a mesma coisa, é a mesma jossa. Então primeiro a gente tem que saber quantas voltas completas que esse daí vai dar. Só que aí, em vez de seguir o sentido anti-horário, ele vai seguir o sentido horário, porque ele está negativo, tá certo? Vamos ver então, olha só. 25π sobre 4, tem que encontrar quantas voltas completas. Poxa, quanto será que eu vou dividir? Vamos pensar na tabuada do 4. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, opa, 24, tem a tabuada do 4. Então eu tenho 24π sobre 4, mais π sobre 4, correto? Sim, tudo isso aqui dá quanto? Dá 25, beleza. Só que 24 dividido por 4 dá 6. Então dá 6π mais π sobre 4. 6π dá volta completa? Sim. Quantas voltas completas? 3 voltas completas. Mas 3 voltas completas em qual sentido? No sentido anti-horário ou no sentido horário, que eu quero dizer, ó?
Lembra, se ele é positivo, ele vai no sentido anti-horário. Agora, se o ângulo ou o arco é negativo, nós corremos no sentido horário. Mas aí é a mesma coisa, ó, só que agora é 0, aqui é menos 90, menos 180, menos 270 e menos 360. A diferença é isso. E aí? 3 voltas completas, então ele vai a 1, 2, 3, beleza? Só que ele anda mais quanto? Mais π sobre 4, que é mais um pedacinho aqui. Mais π sobre 4. Então, mais π sobre 4 é como se fosse o 45 graus, porque o π sobre 4 representa 45 graus. E ele vai parar aqui. Mas esse quadrante não é o primeiro quadrante. O quadrante não muda, não importa se seja positivo ou se seja negativo. O quadrante ele será sempre o mesmo. Então aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Então é sempre negativo. O quadrante não muda, perdão. Mesmo seja sempre negativo, que nesse caso, o quadrante não muda. Então, em qual quadrante que esse daí está contido? O menos π sobre 4, que ele vai dar 3 voltas completas, menos π sobre 4, ele não está contido no primeiro quadrante, ele está contido no quarto quadrante, tá certo? Que é onde representa o 315 graus, que é o correspondente do menos 45, só que negativo. Bom, qual destes não são arcos côngruos? Arcos côngruos são arcos que estão na mesma posição, porém separados pelo número de voltas. Então tem número de voltas a mais. Ou seja, tem que ser múltiplo de 360 de um para o outro. Então 360, 720, 1080 a mais e assim sucessivamente. Então tem que ter um número de voltas aí a mais. O zero, aqui saiu errado, né? Era 0 graus, é o 0 e o 2π. O 0 e o 2π, eles são côngruos? Claro, o 0 e o 2π estão na mesma posição, ó. Aqui, ó, aqui está o 0 e o 2π. O 60 e o 420. O 60 está aqui. E o 420 vai ser quanto? Uma volta completa dá 360. 360 mais 60 dá 420. Então, ele dá uma volta completa e volta a parar no 60. Então, também são côngruos. 90 e 450. Vamos lá. O 90, ele está aqui, né? Ó, aqui em cima. 90 graus. Para saber o 450, onde ele vai parar, vamos ver. Uma volta completa dá 360. Se eu pegar o 360 e acrescentar 90, eu chego em 450. Portanto, ele dá uma volta a mais, só que volta a parar na mesma posição do 90. Então, eles são arcos côngruos. Agora, o 12 e o 315. Não precisa nem fazer. 12 e 315 nem está em segundo, nenhum desses dois está na segunda volta. 315 é um arco do quarto quadrante. O 12 está no primeiro quadrante. Então, eles nem dão uma volta completa. Quem dirá ser côngruos? Então, já para aí. Então, a resposta correta já é a alternativa D aí, 12 graus e 315 graus. Não são côngruos, jamais. Tá bom? E a última questão, olha só, bem tranquilinha, bem facilzinha, ó. No ciclo trigonométrico, o ângulo de 440 graus pertence a qual quadrante? Pô, é só fazer 440 dividido por 360. Uma vez, menos 360, sobra 0, 14 aqui, empresta um desse, né? Então, 14 menos 6 vai ser 8. 3 menos 3, 0, 80 graus. Portanto, 80 graus é um ângulo de qual quadrante? Do primeiro quadrante. Sendo assim, ele está obrigatoriamente contido no primeiro quadrante, em cima do ângulo de 80 graus. Porém, na segunda volta, tá certo? Bom, pessoal, essas foram as questões do nosso ciclo trigonométrico, tá certo? Bons estudos aí para vocês e até a nossa próxima aula. Grande abraço!